Boa tarde, pessoal. Primeiro agradeço aos organizadores aí da Aliança da Produtividade por me convidar para fazer essa apresentação. E basicamente, na verdade, o que até foi um pedido da organização e da gente contar, na verdade, a história. Qualquer história, vamos dizer assim, da nossa trajetória nesse processo de melhoramento genético, trabalhando com Nelore, e tentar concluir, vamos dizer assim, mostrando o que é, na verdade, esse termo que a gente criou aí, chamado 2020, que nada mais é do que 20 arrobas com 20 meses. Essa é a meta, certo, desse sistema, vamos dizer assim, produtivo idealizado pelo Programa Qualitas. E isso começa em 1983, eu era um moleque ainda com 10 anos de idade, e meu pai, uma paixão, começou com cavalo manga larga. Só que tem uma história bem curiosa com relação a isso, que esse negócio de mexer com cavalo do meu pai acho que foi o único criador de Goiás que criava cavalo em lote urbano. Então o primeiro cavalo que ele adquiriu, ele criou num lote urbano. E ele colocou a gente para cuidar desses cavalos. E é interessante que até para a gente levar esse cavalo para esse lote urbano, eu tive que cruzar 30 quilômetros da fazenda onde ele estava até esse lote, numa carroça de um amigo dele, onde tinha um lote, para poder levar esse cavalo, esse potro, então, o tal do Netuno. Então essa paixão começou aí, e foi nessa época também que a gente começou a ser pecuarista, vamos dizer assim. Foi comprada a fazenda Lajeado, com seus enormes 10 alqueires, no município de Crixás, e que meu pai, como desculpa, disse que tinha comprado essa fazenda por causa dos peixes, que tinha muito peixe lá. Então era um rio de pedras, o rio Crixás, para quem conhece, e pescava muito piau naquela época. E a fazenda Lajeado, ela tem esse nome porque só tinha pedra mesmo, e até hoje eu acho que ainda só tem pedra naquele lugar. Tá? Em 87, começou então o negócio, na verdade, com gado. Meu pai comprou então os primeiros reprodutores, em 87, o primeiro touro que ele comprou, só para você ver como o negócio era grande. Eu sei de cor o nome dos touros que tinham nas fazendas. O primeiro então foi o Yucatán, o segundo o Caramuru, e o terceiro tem uma história bem interessante. Meu pai esteve na exposição de Uberaba, na Exposebu, em 1986, e ele ficou encantado com os animais que ele viu na exposição. E meu pai sempre foi muito atirado, ele escreveu uma carta à mão para o dono da Mendes Júnior, da Fazenda do Sabiá, o seu Alberto Laborne dos Vales Mendes, pedindo que ele queria comprar um reprodutor daquele que era o criatório, o expositor mais famoso que tinha na época. E aí meu pai, então, ele pegou e o seu Alberto ficou intrigado com aquela pessoa. Pô, o cara escreveu uma carta querendo comprar um touro e tal, achou aquilo legal e mandou meu pai, não, pode vir que você vai voltar com o seu touro. E meu pai então montou numa caminhonete F100, a gasolina que ele tinha, ele mandou fazer uma grade de metalon, certo, para colocar na caminhonete, e foi para Minas Gerais buscar o tal do touro. E trouxe então o touro, o tal do Padirac, que também foi o primeiro touro que eu conheço a ser criado num lote urbano em Goiânia. Ele foi fazer divisa de casa com o Netuno, que era o cavalo. E nessa época foi bem interessante que meu pai ficou conhecendo os lotes mais férteis que tinha em Goiânia, porque era onde ele cortava o capim para tratar do cavalo e do boi. Então os lotes mais férteis que tinha colonião lá em Goiânia, meu pai conhecia tudo. E ele cortava o capim lá junto com o seu Pedro, que era um amigo dele, todo dia para tratar do tal do Padirac. E esse Padirac, só que é o seguinte, a gente cuidou desse bicho, e olha que interessante, até uma passagem, quando a gente estava amansando, porque meu pai ele ficou metido, agora ele tem um touro da Mendes Júnior, da Fazenda do Sabiá. Fomos tratar do touro, criar esse touro para levar na exposição de Goiânia. Ele queria participar da exposição. E a gente estava lá, com esse touro trabalhando, estava amansando ele de cabresto. E a gente estava andando numa rua, num lote, lá perto do lote onde ficava o Padirac. Era assim que a gente amansava o touro. E esse touro resolveu dar uma carreirinha,
e a corda enrolou na minha perna, e ele saiu correndo comigo no asfalto. Deve ter sido a coisa mais hilária do mundo, que um boi no asfalto, correndo, comigo amarrado, e meu pai gritando atrás, para o touro não me matar. Tudo certo, o touro se acalmou, e eu acabei desenrolado, e essa é mais uma passagem, então, do Padirac. E o Padirac foi para a exposição, e ele ganhou a exposição, certo? Ficou famoso, mas, e aí tinha a questão, agora eu quero mandar o Padirac para coletar sêmen, eu quero vender sêmen do touro Padirac. Como é que faz isso? Pô, mas para vender sêmen, eu tenho que mostrar pelo menos algum filho desse touro. Só que meu pai não tinha vaca, só tinha o touro. Como é que eu vou fazer para mostrar os filhos do touro se não tem vaca? Certo? O que ele pensou? Na época, estava surgindo uma central de transferência de embriões, chamada 7 Estrelas Embriões, em Campo Grande. Lá vai meu pai de novo, escreve uma carta para o seu Oswaldo Possari, falando que ele tinha um touro que tinha sido campeão na exposição, e que ele precisava de algumas doadoras para fazer os filhos do Padirac. E o cara também entrou na conversa do meu pai, e meu pai saiu de ônibus de Goiânia com um botijão de sêmen, com sêmen do Padirac, para fazer os embriões nas vacas das 7 Estrelas Embriões. Resultado, depois de 1 ano, nasceram 4 filhos do Padirac, um macho e 3 fêmeas, o suficiente para fazer o campeonato de progenie do touro. Aí o touro está com o passaporte comprado, ele tinha o touro, 4 filhos do touro, não tinha vaca, mas o touro tinha sido agora então contratado pela Pecplan ABS para comercializar sêmen. Essa é a história então do Padirac, que é mais hilário ainda, só para vocês verem tanto que meu pai é louco. Meu pai fez, quando ele entrou na central, ele mandou um cartão de Natal, que tinha ele, o Padirac, desejando Feliz Natal para todo mundo que ele tinha mandado o cartão, que eram os criadores, os clientes. Então o Padirac tinha cartão de Natal na época. Em 91, gente, depois dessa conversa, é que começa a minha história como veterinário. O Padirac já tinha visto isso aí, já tinha passado por isso. Meu pai continuou com esse processo, criando animal em lote lá, depois passou, alugou uma chácarazinha perto de Goiânia, e continuou com esse sistema de produção. E em 91, então, eu entrei no curso de veterinário. Em 1993, a gente já estava participando mais ativamente dessas exposições, e a gente teve a oportunidade, o pessoal das 7 Estrelas gostou tanto do empenho do meu pai e tal, que forneceu para eles, fez parceria com meu pai, com alguns embriões das melhores vacas que eles tinham lá. Mandou para o meu pai: seu Sidônio, você vai recriar esses animais, levar para a exposição e nós vamos vender esses animais juntos. E quando chegou para vender esses animais, num leilão que a gente tinha sido convidado, o leilão foi um desastre. E eu saí totalmente, vamos dizer assim, desanimado, vamos dizer, desiludido com esse negócio de exposição. Eu fiquei desiludido com o sistema de avaliação visual subjetivo que existia ali, como era classificado, como era premiado os animais. E eu falei para mim, falei para o meu pai, retornando para casa, que eu não voltaria mais para uma exposição de gado. E realmente eu nunca mais voltei depois de então. E meu pai tocou o negócio, eu ajudei meu pai, continuei ajudando meu pai, mas eu não voltei mais para as exposições. E foi por esse motivo. Em 1994, eu e um amigo meu, Fausto Porto Rodrigues da Cunha também, que é criador em Goiás, tá? Da marca VR, então, nós somos incumbidos de fazer um programa, fazer um curso de melhoramento genético na semana de veterinária da Universidade Federal de Goiás. E foi então que o professor Gustavo Frenot, um argentino que era o professor da área de reprodução, falou para a gente convidar um tal de Fábio Dias, que era amigo dele de mestrado. Fábio Dias, para quem não conhece, hoje é o diretor de relações com os pecuaristas aí do JBS. Ele estava aqui mais cedo, ele teve que sair, infelizmente. Para falar de quê? Para falar de melhoramento genético em larga escala. Eu fiquei deslumbrado com aquilo na hora que eu vi aquela palestra, porque era o que eu estava procurando para voltar a me envolver com seleção, e não estava mais ligado a um sistema de avaliações visuais subjetivas dentro de uma exposição, um sistema de premiação.
era algo realmente aplicado a fazendas comerciais e que queriam melhorar a produtividade, as suas produtividades. E então eu pedi em 94, eu estava no 4º ano de veterinária, eu pedi para o Fábio um estágio, para o ano seguinte, porque meu estágio curricular só aconteceria no ano seguinte, no 2º semestre. E ele topou, falou, não, tudo bem, quando for na época de você fazer o estágio, você me procura, e você vem aqui para São Paulo e a gente começa o seu estágio. Acontece, gente, quando eu cheguei em 95, e liguei para o Fábio, e falei, Fábio, estou indo para aí fazer o estágio. Ele falou, como? Ah, não, eu conversei com você o ano passado. Como, o ano passado? Ah, você falou para mim que era só te ligar um pouco antes, aí, um mês antes, e está indo. Não, beleza. Bom, mas ele ficou todo sem jeito, porque ele já tinha recebido um estagiário. E a empresa dele era tão grande que só tinha ele e mais outro. Com mais um estagiário, não tinha mais o que fazer na empresa. Mesmo assim, eu fui para lá. Não, vem para cá e a gente vê o que a gente faz aqui. Bom, o primeiro mês foi muito interessante. Eles simplesmente não colocaram para fazer nada. O que eu fazia lá? Eu ficava lendo tudo de melhoramento genético que tinha dentro do escritório. O Fábio sempre foi muito estudioso, então ele tinha muito material que eu não tinha tido acesso antes. Eu ficava fazendo aquilo. Chegou no final do primeiro mês, eles se reuniram lá e decidiram assim, bom, o goiano não vai embora mesmo não, né? Vamos arrumar alguma coisa para ele fazer. Sabe qual que é o serviço que eles me passaram para fazer? Preencher nota fiscal na máquina de escrever. Esse foi o serviço mais graduado que eu comecei a fazer lá, certo? E aí foi que eu senti o que é capitalismo selvagem. Eu tomei o emprego do office boy que tinha no escritório. Então, o meu serviço era ficar preenchendo nota fiscal e mandando essas notas fiscais via correio. Esse é o trabalho que a gente tinha para fazer lá. Bom, só que meu estágio era de 4 meses. Chegou no momento também que o Fábio chegou e falou assim para mim, bom, é o seguinte, agora você já está aqui mesmo, arrumar um serviço para você trabalhar. Você vai para a fazenda Pântano, essa fazenda que eu estou comentando aí, lá em Ituiutaba, isso o escritório aqui em São Paulo. E nós vamos fazer o inventário dessa fazenda. Eu fui para lá, passei uma semana no cavalo, arrancando boi do mato para poder contar os bois. Voltei para o escritório, aí o Fábio chegou e falou para mim assim, o negócio é o seguinte, agora nós vamos fazer um planejamento para essa fazenda Pântano. Você vai pegar uma planilha do Excel, cara, eu não tinha visto o que era planilha de Excel, não sabia nada disso. Uma planilha do Excel aqui vai fazer a evolução do rebanho e vai fazer o planejamento financeiro de fluxo de caixa, o orçamento dessa fazenda aqui para mais 10 anos. Eu tremi nas mãos, falei, tô lascado, nunca mexi com isso. O que eu aprendi, assim, aos trancos e barrancos, o Fábio, na verdade, me ensinou muito bem e tal, e a gente concluiu esse projeto, chegou no final, mas o que eu me lembro muito bem é o seguinte, eu aprendi naquele momento que papel e planilha aceita tudo. Essa foi a primeira lição que eu tive com relação a isso. Como o estágio estava terminando, eu não sabia o que eu ia fazer depois. E aí eu fui numa feira aqui em São Paulo, de intercâmbio, para procurar um estágio fora do país. Eu queria continuar estudando. E eu procurei, no intercâmbio, um estágio para a Austrália. E eu estava tudo organizado, já tinha falado com a minha mãe e tal, com meu pai, estou querendo ir para a Austrália, vocês me bancam lá eu vou trabalhar de graça para o povo lá, mas eu acho que lá pelo menos comida eu tenho. E estava tudo certo. Eu voltei para sentar para conversar com o Fábio, que falou, Fábio, para apresentar, eu vou fazer um estágio, falar na Austrália, falou, você não vai fazer estágio, coisa nenhuma. Tem um negócio muito melhor para você fazer aqui. Você vai ser consultor do programa Paint. O programa Paint tinha surgido em 94, quando o Fábio foi fazer a palestra. Então, para quem não sabe, o Fábio Dias foi o mentor de um dos primeiros programas de melhoramento genético do Brasil, e que existe até hoje. E se hoje existe o Qualitas, existe a Companhia do Melhoramento, existe o Paint, isso começou com o Fábio em 1994. E ele falou, você vai ser agora, então, consultor do Paint, e vai ganhar $1,5 salário para fazer esse serviço. Eu achei o máximo. Agora eu sou consultor em melhoramento genético. Só que eu também não sabia que o serviço desse consultor, naquele momento lá atrás, era ensinar a vaqueira a tatuar bezerro e numerar a vaca a fogo que estava entrando no programa. E o serviço mais graduado que tinha nessa época era
ensinar, cadastrar o gado num software chamado CGR, Controle de Gado Registrado, e ensinar os operadores a trabalhar com isso. Então, consultor em melhoramento genético naquela época era fazer isso, ensinar pecuarista, vaqueiro a tatuar bezerro, porque o pessoal não identificava os animais, só identificava quem fazia gado registrado. E não era o foco do projeto. O projeto sempre foi montado desde o início para rebanhos comerciais que queriam melhorar o seu rebanho. Em 96, nós mudamos para Ribeirão Preto. Nesse momento, o Fábio Dias virou diretor de marketing da Lagoa da Serra. E nós continuamos tocando o escritório, eu e o Alessandro DiCaprio, em Ribeirão Preto. E interessante dessa mudança é que também a gente tem uma passagem legal. Nós fomos alugar a casa, que também tinha que ser o escritório, não tinha outro jeito. 2 caras solteiros, tinha que ser a casa e tinha que ter o escritório junto. Achamos um sobradinho de tijolinho à vista, teteia, né? 2 quartos em cima, uma sala embaixo, com a cozinha, a gente faria o escritório ali, seria o máximo. Pegamos, olhamos e tal, poxa, lugar legal, estava barato, né, para alugar. Fomos lá, fechamos o negócio na imobiliária. Primeira noite que a gente dorme, no outro dia que a gente vai, é umas 6 horas da manhã, a gente escuta um barulho. Na frente acordando a gente. Quando a gente olha para baixo, tem um ônibus, o ponto de ônibus era na frente da casa. E a gente não tinha visto, porque o pessoal tinha tirado a placa do ponto de ônibus. Então a casa estava para alugar, porque ninguém queria morar naquele lugar lá. O ponto de ônibus parava de 1 em 1 hora, tinha um ponto de um ônibus parado ali. Mas foi muito hilário também, que a gente escutava a conversa de todo mundo que estava ali no ponto de ônibus, e tinha muita passagem interessante, então a gente nunca estava sozinho dentro do escritório, sempre tinha alguém conversando com a gente. 1997, eu e o Alessandro viramos empresários do melhoramento genético. O Fábio Dias foi contratado pela CFM, e ele passou para a gente a responsabilidade da empresa no programa Paint. Até então, nós éramos responsáveis pelo programa Paint, a parte técnica era a gente que fazia. Então, todas as visitas de campo, a parte de avaliação genética, todo o processo era feito por nós dois dentro do escritório. Empresário sem um tostão furado, a gente só conseguia viver com isso aí, porque era 2 caras solteiros e o limite do cheque especial, você vendia o almoço para comprar a janta, né? Era desse jeito. 98, aí sim, tem um momento muito especial para dentro do programa de melhoramento genético do programa, que é o Qualitas hoje. Em 1998, nós tivemos a oportunidade, numa palestra aqui mesmo em São Paulo, num simpósio, de conhecer o professor Danny Bosman. Esse zootecnista, ele veio apresentar como era o sistema de produção e de seleção na África do Sul. Em 99 e em 98, após essa palestra, ele foi convidado para visitar uma fazenda, a Fazenda Mariópolis, aqui perto, em Itapira, para conhecer a raça Caracu, que ele não conhecia como raça. Então ele foi nessa fazenda e eu tive a oportunidade de estar presente com ele. Nessa mesma data, estava o Fábio Dias junto, certo? Estava o próprio Alessandro e vários outros pesquisadores de outros países, dos Estados Unidos, da Inglaterra, que estavam nesse simpósio. Eles foram para lá. Em 99, entrou mais um novo estagiário no Qualitas, que é o Emerson, que é o meu atual sócio até hoje. Tá? Mas ele começou também como estagiário de zootecnia em 1999. E a gente fala para o pessoal, para ficar mais chique, que a gente vendeu nossa parte do Paint, certo? E criou o programa Qualitas. Na verdade, nós fomos comprados, porque a gente não tinha nem outra alternativa, senão ser comprado pela Lagoa da Serra, e nós fomos comprados, então, e nós fomos obrigados, na verdade, o Qualitas não foi criado, pensado direitinho. Para sobreviver, nós somos obrigados a criar o Qualitas, como ele é hoje. Então, o Qualitas, na verdade, foi criado em 2000, com 6 criadores, que toparam essa empreitada, eram criadores que estavam no programa Paint, que resolveram continuar essa jornada com a gente. Hoje o Qualitas, graças a Deus, já são 42 criadores e a gente tem mais de 30 mil vacas em avaliação. Mas lá no começo foi bem duro. Em 2002, inclusive, nós nos colocamos à venda para os criadores. A situação estava tão preta naquela época, que eu e meu sócio lá, o Alessandro, falou assim: gente, vamos chamar os criadores, vamos vender um pedaço da empresa para eles,
porque senão nós não vamos conseguir vingar, não. Esse negócio de melhoramento aqui não vai dar certo, não. Acontece que os criadores se reuniram, nós tivemos uma reunião com eles, eles se reuniram e falaram assim, não, nós não vamos comprar vocês, não. Nós vamos dar uma melhoradinha no salário de vocês, para vocês não morrer de fome, certo? Mas nós não queremos comprar esse negócio de vocês, não. E foi isso que aconteceu. Eles aumentaram um pouquinho o salário, certo? A gente ficou feliz pra caramba e a gente continuou dono do programa Qualitas. Em 2006, nós, com a saída do antigo sócio do Alessandro, que ficou com a gente até 2005, a gente resolve retornar para as nossas origens. Então, só em 2006, depois de vários anos aí, a gente volta com o escritório para Goiânia, eu e o Emerson. Em 2007, eu tive um convite para trabalhar num grande projeto de recria e engorda chamado Bravo Beef. Um projeto para bater em torno de 30 mil bois por ano. Era um projeto com recurso financeiro muito alto, com alavancagem, e que de 2006 para 2007 funcionou muito bem. E eu tinha muita vontade de ir para dentro de uma operação grande, dentro de uma fazenda, e trabalhar no dia a dia dessa fazenda. Então, eu fiquei nesse projeto durante 1 ano e meio, enquanto, na verdade, ele existiu. Porque de 2006 para 2007, a arroba subiu mais de 30%. Então, nós compramos garrote barato e vendemos boi caro. O inverso do que está acontecendo hoje. Tá? Quem comprou bezerro ano passado e está confinando esse ano, comprou bezerro caro o ano passado e está confinando boi barato esse ano. É a mesma situação que aconteceu com a gente. Só que naquela época a gente estava tão alavancado, e em 2008 teve a tal da crise do subprime lá nos Estados Unidos, que arrebentou com o processo aqui. Nós tínhamos então, no ano de 2008, o inverso. Nós tínhamos garrote caro vendendo boi barato. O projeto quebrou. Fez muita carne, mais de 30 mil bois só nesse projeto lá de Goiás. E eu acompanhei tudo isso. E a maior lição que ficou para mim foi com relação à qualidade dos animais que a gente estava engordando e recriando no Brasil. Quando você tem essa possibilidade, você precisa comprar essa quantidade de animais, de bezerros, para serem recriados a pasto e depois ir para o confinamento, eu comecei a me deparar, poxa, mas a qualidade desses animais é bem inferior à qualidade dos animais que eu tenho com os clientes que participam do programa Qualitas. Isso ficou claro para mim. Mas uma outra dúvida que eu tinha era a seguinte: será que esses animais que a gente tem no nosso programa Qualitas, eles ganham mais peso, porque a diferença era essa, eles ganham mais peso porque eles comem mais, ou eles ganham mais peso porque eles são mais eficientes? Essa foi a grande dúvida que ficou na minha cabeça quando a gente terminou, esse projeto acabou. Então, em 2010, quando eu já estava de volta para o operacional do Qualitas, nós tivemos uma conversa com os criadores do programa, participantes do programa, e decidimos criar um centro de avaliação de eficiência alimentar para poder medir quanto que os animais nossos comiam para ter determinado ganho de peso. Essa era a dúvida que, primeiro, foi uma dúvida que a gente teve. E para ir ao ponto, a gente queria identificar quais seriam os melhores animais, em termos de eficiência alimentar, e segurar para coletar sêmen, para utilizar no programa, somente os animais com melhor eficiência alimentar. Esse era o trabalho. Então, com o financiamento dos criadores e da nossa empresa, nós fomos até a Universidade Federal de Goiás, fizemos uma parceria com o professor da área de nutrição, o Juliano Fernandes, e montamos 120 baias individuais, certo? De confinamento, em que cada animal ficava confinado, e a gente pesava a comida que era fornecida para esses animais de manhã, e no dia seguinte, a gente retornava e media, e pesava a quantidade de alimento que sobrava. Então, a gente sempre colocava mais comida, para poder sobrar comida, para ver quanto que cada animal estava comendo por dia. E, além disso, a gente levava esses animais no curral e pesava a cada 28 dias. E a gente fez esse processo durante 6 anos, pesando esses animais, e a gente chegava no final e a gente conseguiu identificar diferenças que nos assustaram, em 2 sentidos, porque quando a gente fala em eficiência alimentar, tem 2 pontos. Um é quanto o animal come para ganhar 1 quilo de peso, isso se chama conversão alimentar,
E outro ponto é, quanto que aquele animal está comendo acima ou abaixo do que estava previsto para ele comer, para ele ganhar aquele quilo de peso. Isso se chama consumo alimentar residual. O que a gente quer? Eu quero um animal que converta muito bem, ou seja, come pouca comida e ganhe muito peso, e ao mesmo tempo que ela come menos peso do que estava previsto para ele comer. Tem animal, gente, que come 15 quilos de matéria seca para ganhar 1 quilo, e come 2 quilos a mais do que o que estava previsto para ele consumir para ganhar esse peso. E tem animal que nós identificamos que comeu 4 quilos de matéria seca para ganhar o mesmo quilo de peso, com a mesma dieta, e que come 2 quilos a menos do que o que estava previsto para ele comer. Só para você ver a variação nos animais. E olha, eu estou falando de uma variação em que nós só selecionamos para esse teste de eficiência alimentar os 120 melhores que nascem a cada ano. De 10 mil machos que nascem todo ano, a gente seleciona os 120 melhores de desempenho para enviar para esse teste. Para vocês verem qual que é o impacto disso do ponto de vista financeiro, principalmente pensando num confinamento. Imagina isso colocado numa planilha, vamos dizer assim, e você ponderar essas informações em relação ao custo. Em 2011, eu tive a seguinte dúvida, a minha próxima dúvida, eu sou cheio de dúvida, né? Toda vez eu tenho dúvida. A minha dúvida foi o seguinte: depois de 15 anos, que começou em 94 o programa Qualitas, o que realmente melhorou nos rebanhos que estão com a gente até hoje? E por que esses criadores, na verdade, estão com a gente até hoje? De uma maneira bem simples e bem direta, o que mais aumentou, o que mais melhorou dentro dessas fazendas foi o ganho de peso, depois da desmama. Não foi o peso de desmama, não foi qualquer outra característica. O peso de desmama ficou mais ou menos parecido nesse período, em torno de 200, 220 quilos, o peso médio. Ultimamente ele aumentou mais. Mas o que mais aconteceu é que nós saímos de um ganho pós-desmama, da desmama até os 18 meses, de 300 gramas por dia para 460 gramas por dia. E o rendimento de carcaça também desses animais passou de 54% para 56%. É uma diferença monstruosa que aconteceu em termos de desempenho dos animais e que impactou diretamente no resultado financeiro dessas fazendas. Porque essas fazendas que a gente acompanhou eram fazendas que tinham o mesmo sistema de produção, criavam, recriavam a pasto e terminavam os animais em confinamentos. A única coisa que a gente comparou foi a genética que eles tinham há 15 anos atrás com a genética que eles tinham depois de 15 anos de seleção. E essa foi a maior diferença que a gente notou nesses rebanhos. Em 2012, aí eu fiquei mais metido, né? Eu falei assim, será que é possível explorar melhor a genética que a gente conseguiu desenvolver junto com esses criadores? E aí eu saí, fiz um monte de continha lá, as planilhas que aceita tudo, né? Fiz um monte de continha na planilha lá que aceita tudo, e vai eu lá com essa planilha apresentar para um criador lá de Goiás chamado Guilherme Pontieri. Cheguei para ele lá em janeiro de 2012. Ele tinha o mesmo sistema, todo mundo tinha o mesmo sistema. Quem era bom era cria, recria, terminação em confinamento, matava os bois lá acima de 20 arrobas, 22 arrobas já, com 56% de rendimento, e todo mundo feliz com isso, ganhando dinheiro mesmo. Muito bom, excelente negócio. Só que eu cheguei lá em janeiro para ele e falei assim, Guilherme, e se a gente suplementar esses animais agora nas águas, e continuar suplementando até chegar ao final do outono, do inverno, com suplementação, e vamos matar esses bois, vamos abater esses bois a pasto, sem entrar no confinamento. A única coisa que ele fez, foi fazer o seguinte, fez as contas, bom, o que você está me falando aqui, eu não vou economizar tanto em ração não, porque eu tenho confinamento e tal, faço aqui na minha fazenda, esse tipo de coisa, mas eu já estou economizando de cara aqui, se isso aí funcionar, eu vou economizar 10% no custo da engorda desses animais. Vamos fazer. Ele pegou, pôs os coxos, as bandas de plástico lá no pasto dele, lá no piquete, e começou a tratar. Começamos com 0,3% do peso vivo, isso foi 1º de fevereiro.
em março, os animais estavam adaptados, ele passou para 0,7% do peso vivo. Esses animais já estavam com 360 quilos, mais ou menos, 370 quilos nesse momento. Então, isso aí daria mais ou menos em torno de 3 quilos por dia no início. E a gente continuou suplementando esses animais foram suplementados até o início de agosto, no comecinho de agosto. Esses animais foram abatidos com 19,1 arrobas a pasto. Ele ficou extremamente satisfeito com esse resultado, porque a gente não acreditava que seria possível, com esse nível de suplementação, ter esse desempenho nesse período. Uma coisa que a gente aprendeu também é que o ganho, quando chegou em julho, ele despencou. Porque em Goiás, principalmente, que é a fazenda, a qualidade do capim caiu muito, secou tudo o pasto. No dia que ele foi abater os animais, só tinha capim seco e o gado estava bonito, mas já não tinha mais forragem para aquele nível de suplementação que ele tinha, que ele estava aplicando. Mas isso aconteceu. Outro ponto que eu peguei, outra loucura que eu levei para ele também. E se a gente, como você já matou os machos, seu confinamento vai ficar vazio agora, não tem mais que colocar no confinamento. A gente colocar as fêmeas no confinamento e suplementar elas no confinamento com uma dieta para ganhar em torno de 600, 700 gramas, e colocar elas para emprenhar com 14 meses de idade no final do ano. Ele falou, rapaz, isso aí é mais difícil nesse negócio, a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente, não, eu vou gastar esse dinheiro aí, mas eu não sei não. Mas vamos ver, vamos fazer esse negócio aí. Como ele não tinha mais os bois, ele tinha comida lá dos bois, tinha silagem, colocou as bezerras no confinamento. O que aconteceu com essas bezerras? Elas ganharam as 700 gramas, 20 dias antes de começar a estação de monta, que no caso dele a inseminação ocorre dia 15 de novembro, essas bezerras já estavam acima de 280 quilos, e ele fez um protocolo de pré-indução, que hoje é comum em novilhas, o pessoal está fazendo bastante, e inseminou a primeira vez no dia 15 de novembro, reinseminou, observou o cio dessas novilhas após 21 dias, as que retornaram no cio, ele inseminou de novo, e fez um protocolo novamente naquelas que estavam vazias e que não deram cio. Então ele teve a oportunidade de inseminar até 3 vezes esse lote. No final desse processo, depois da apartação das bezerras, 86% delas estavam prenhes com 14 meses. E a gente nunca tinha feito esse trabalho de precocidade sexual. Mas a gente tinha um processo de seleção em que o perímetro escrotal sempre foi avaliado nos machos aos 15 meses. Todo macho do programa Qualitas tem a medida de perímetro escrotal sendo medida aos 15 meses de idade. Foi esse o resultado. E aí, gente, foi que nasceu, então, o tal do 2020. O programa, na verdade, 20 arrobas com 20 meses, ele não é matar só os bois com 20 arrobas em 20 meses. É um sistema de produção que a gente explora ao máximo essa genética que esses criadores estão fazendo nesse período. É isso que é o 2020, na verdade. Em 2014, nós tivemos uma outra oportunidade. O nosso maior cliente, com fazenda no norte do Mato Grosso, a Vale da Providência, me convidou eu e o Emerson para ser parceiro desse projeto de 7.500 vacas, e que tinha no programa na época 2.500 vacas, e o desafio era o seguinte: vocês vão colocar 7.500 vacas dentro do programa Qualitas, só que vocês vão ter que pular para dentro do negócio. Então nós dedicamos durante 1 ano e meio, 15 dias por mês, a gente ia lá na fazenda para o Mato Grosso, eu e o Emerson todo mês, viajava para lá, passava a semana, certo? Fazendo o manejo do gado, fazendo o manejo da fazenda, avaliando as vacas visualmente, todas as vacas, depois do trabalho com o Danny Bosman, nós avaliamos cada animal para 18 características visuais, que têm um impacto do ponto de vista econômico e produtivo. Então eu faço um desenho do animal através de notas. Então todos os animais do Qualitas passam por essa avaliação. Até o momento, nós já avaliamos mais de 150 mil animais para essas características. Chegamos, então, em 2014 e fizemos esse processo. Acontece, gente, que em 2016, no ano passado, em fevereiro do ano passado, infelizmente, o Robson, que é o proprietário da Vale da Providência, morreu num acidente de avião. E em 1 ano,
esse projeto se acabou. Em um ano, a fazenda foi vendida, o gado todo foi vendido. O que a gente conseguiu fazer foi que os melhores animais, as melhores fêmeas desse rebanho, a gente conseguiu trazer para criadores do programa Qualitas. Então, tem dessa fazenda no Mato Grosso, ficou gado no Mato Grosso, ficou gado em Maringá, no Paraná, e foi gado para Goiás, para incorporar, continuar o processo de seleção que ele fazia na fazenda. E aí a gente vê, né, o quanto que as coisas podem mudar num piscar de olhos. A gente tinha um projeto que seria talvez o maior projeto do programa Qualitas, e num momento desse, a pessoa, o sonhador, vamos dizer assim, né, o líder do projeto, que gostava daquilo como tudo, ele vai embora e o projeto acaba em um ano, porque a família não tem condições, ou não quis tocar esse projeto para frente. Isso, em todos os males, vamos dizer, tem uma bonança, vamos dizer, algo de bom, mas criou uma oportunidade única para a gente, porque o Robson, antes dele morrer, ele criou uma campanha, com uma indústria que ele também tinha lá em Rondônia, que é a Bixal. Ele criou uma campanha para ajudar a construir o Hospital de Barretos da Amazônia. Então era um sonho dele, e nesse sonho dele, na campanha que ele propôs, arrecadar 3 milhões de reais durante 3 anos para construir esse centro cirúrgico do hospital. Na campanha tinha uma rodada de palestras, em que ele convidou a mim, convidou o Antônio Schacker, convidou o professor Adilson, da FASU, e convidou o Died Loureiro, da Fibro, na época, e convidou o Scott, da Scott Consultoria, para fazer essa rodada de palestras no norte do país. E nessa oportunidade, então, eu tive a possibilidade de me aproximar mais desses consultores, do Antônio, do Adilson e do Scott, e felizmente, eu acho que esse negócio foi muito interessante, porque hoje o Adilson e o Antônio estão diretamente envolvidos com o Qualitas, ajudando esses criadores a ganharem mais dinheiro no negócio deles. Então, isso tem muito valor para o programa hoje. E aí, nesse fruto desse próprio encontro, e de antes até, o Nilson Michels participou do benchmarking da Integra do ano passado. Foi a primeira vez que ele participou. É um criador que está há 6 anos no programa Qualitas, é um criador novo, vamos dizer assim, tá? E ele conseguiu fechar com R$530 de resultado por hectare. Ele ficou entre as 7 melhores fazendas do benchmarking da Integra do ano passado, adotando esse sistema de produção que é o 2020. O que ele fez nada mais foi aplicar o que a gente colocou de desafio para os criadores do programa. 2017, gente, prometo acabando agora, acho que estamos finalizando. Essa tecnologia chamada Doppler, que eu só simplifiquei para vocês, eu vou explicar o que significa. Isso significa diagnóstico de gestação precoce. Com ultrassom colorido, hoje é possível detectar uma gestação numa fêmea, numa vaca, com 22 dias de gestação. E é possível inseminar novamente essa vaca 24 dias após a primeira inseminação. Isso permite fazer algo revolucionário dentro da pecuária, que é ter uma estação de monta mais curta. E ela é fundamental, e é um dos, vamos dizer assim, pré-requisitos para que o sistema 2020 funcione bem, ou seja, mais fácil de ser feito. Tá? Com esse sistema, em 48 dias de estação de monta, eu consigo inseminar 3 vezes a mesma fêmea. Isso é revolucionário, porque o problema da EATF antes você faz EATF, depois de 30 dias você dá o toque na vaca, se ela estiver vazia, você começa o protocolo novamente. Então, a cada 41 dias, você vai estar inseminando essa vaca. Você perde, na verdade, um cio natural. Isso é muito, assim, compromete muito em termos de curva de nascimento dentro de uma fazenda, e na qualidade, na uniformidade dos bezerros que você vai ter na fazenda. Então, essa tecnologia, do meu ponto de vista, é revolucionária, e ela vai mudar a cara da pecuária brasileira, de quem realmente usar essa tecnologia aqui. Qual que é o maior problema da pecuária brasileira? Não vale falar político e nem frigorífico. Entendeu?
Não vale falar essas duas coisas aqui. Tá? Eu vou mostrar para vocês qual que é o maior problema da pecuária brasileira. Isso é um dado do JBS, dos abates de 2015 e 2016. São 14,6 milhões de cabeças abatidas. Isso aqui é o perfil dos machos abatidos nesse período, em termos de idade. Abatidos acima de 16 arrobas. Eu não coloquei os animais que dariam, vamos dizer assim, classificação da carcaça, por ser carcaça muito leve. 7% dos machos são abatidos até os 20 meses de idade. 24% entre 20 e 24 meses. 31% de 30 a 36 meses. E 20% com 4 anos e 14% acima de 5 anos de idade. Essa é a fotografia da boiada que é abatida no Brasil. Então, quando eu olho para essa imagem aqui, isso se desdobra em vários fatores que eu vou mostrar para vocês agora, que explicam por que nós somos tão ruins em vários índices, vamos dizer assim, zootécnicos e financeiros. Por que a nossa pecuária ainda está tão abaixo do potencial de produção dela? Num sistema em que você abate um animal por hectare, essa é a produção de arrobas por hectare ano, quando você tem o abate de acordo com essa faixa de peso. Um animal que morre com 20 meses, se for um animal por hectare, vai produzir 10,7 arrobas por hectare ano. Um animal de 8 dentes vai produzir 2,7, 3,5 arrobas, animais de 4 anos. Todo mundo fala, e eu concordo agora, depois de olhar esses números, que a média realmente brasileira está em torno de 3,5 arrobas por ano. Isso aí explica por que nós produzimos tão pouco. Esse número não mente, gente. Isso é lá no final, lá na ponta final. Lá é que a gente vê o que realmente é produzido no Brasil. 34% dos animais são abatidos acima de 4 anos. E olha o que se implica quando a gente tem um momento crítico como esse, em que o preço da arroba despenca. Olha o resultado por boi esperado médio, se esses bois forem abatidos com uma média de 18 arrobas. É isso que acontece. Se esse criador pagou R$1.000 no bezerro, não estou nem colocando os preços que foram falados aqui antes, mas se ele pagou R$1.000 para engordar esse bezerro aqui, esses aqui são os resultados que a gente pode esperar, para não ser pior. Ou seja, esse ano, gente, só quem está abatendo animais de 20 a 24 meses para cima, é que está realmente ganhando dinheiro. Esse cara aqui, de R$100 aqui, batendo um boi de 30, 36 meses, ele está muito perto de empatar ou perder. Se você colocar o juro do capital nisso aqui, foi embora. A salvação, e é o que realmente tem que ser falado, é que o cara está com uma relação de troca melhor, ele vai tomar prejuízo nesse boi esse ano, e vai comprar um bezerro mais barato, tá? Então ele vai ganhar dinheiro na relação de troca, só que ele não vai ver a cor desse dinheiro. Esse dinheiro só vai existir lá na frente, quando esse bezerro que ele comprou mais barato esse ano for abatido. Essa que é a real fotografia da pecuária hoje. Ganho após desmama que é necessário para ter um animal desse, para chegar às 18 arrobas, se ele for desmamado com 180 quilos. Então, isso aqui me mostra, olha o quanto que ganha de peso, 275 gramas, para empatar no meu negócio hoje, meus animais têm que ganhar 400 gramas por dia, para ter empatado, porque já passou isso aí. Se não ganhou, se ganhou menos que isso, eu estou fora do jogo, eu perdi dinheiro. Essa que é a conversa. Você só está ganhando grana quem está nesse nível aqui, ó, de 700 gramas para cima. Então, gente, qual que é o maior problema da pecuária brasileira? É ganho de peso. Não tem conversa. O que manda no negócio é ganho de peso. O que paga a conta. O Integra tem um trabalho, tem um resultado que, para cada 100 gramas que você aumenta no ganho de peso dos animais, se aumenta R$200 o lucro por hectare. E isso é fato, isso é verdade. Depois que a gente olha esses números,
Porque eu também fui querer trucar o Cháquer, né? Eu falei, eu vou fazer as contas desse negócio. De onde que ele tirou isso? A conta é essa mesmo. Ganho de peso é o mais importante. 20 arrobas com 20 meses. O 20 arrobas é um mero detalhe, gente. O mais importante desse negócio aí é emprenhar as novilhas com 14 meses e abater os animais até 20 meses de idade. Não necessariamente com 20 arrobas. Acima de 16 arrobas, esses caras estão ganhando R$500 de lucro por hectare hoje, com o preço da arroba de hoje. Essa que é a diferença. Né, Lore? Né, Lore? E aí eu tenho para mostrar para vocês esse cara aqui. Esse cara foi o cara que acreditou na loucura primeiro, vamos dizer assim. Esse é o Guilherme Pontieri, ele tem 41 anos, ele é veterinário, e ele é um dos caras que eu acho que é o mais inteligente que eu conheço, porque como eu, ele foi formado pela UFG, pela Universidade Federal de Goiás. Tá vendo? Como é que ela é boa? Consegue formar até goiano. Ah? E o Guilherme toca um projeto de 4.100 hectares entre cana, soja, milho e gado. E esse é o gado do Guilherme Pontieri hoje. Esse filme foi feito ontem, eu estava na fazenda dele, preparando esse material para poder mostrar para vocês. O sistema 2020, ele se baseia em 3 pilares. O primeiro pilar é uma estação de monta de 70 dias. Essa é a base de todo o processo. Por que uma estação de monta de 70 dias? Porque com uma estação de monta de 70 dias, todas as vacas já pariram quando eu começo uma nova estação de monta. Todas as minhas vacas já estão paridas. Então eu tenho um ganho operacional fantástico. A equipe, a mão de obra que está trabalhando nessa fazenda, ela está totalmente ligada a cuidar da estação de monta. Outro ponto, só é possível produzir uma vaca, produzir um bezerro por ano, se tiver uma estação de 70 dias ou menos. Só é possível uma vaca produzir um bezerro por ano, numa estação de monta de 70 dias ou menos. Uma estação de monta de 70 dias, os bezerros são muito mais uniformes. A diferença entre o mais leve e o mais pesado vai ser muito menor, e a diferença entre eles vai ser muito mais genética do que qualquer outra coisa, porque eles vão nascer em 70 dias. O segundo pilar desse processo é prenhez aos 14 meses. E prenhez aos 14 meses, não é porque é bonito falar que eu emprenhei as bezerras de Nelore com 14 meses, como vocês estão vendo aí agora. É bonito porque é possível produzir até 33% a mais de bezerro com a mesma quantidade de fêmeas da minha fazenda. E isso faz com que eu mude totalmente a quantidade de animais que eu posso vender do meu rebanho. Eu saio de uma média brasileira de 20% para 36% do meu rebanho pode ser vendido. Esses são os animais que vão para o teste de eficiência alimentar. E esse é o terceiro pilar do processo. A gente quer animais mais eficientes. Para quê, gente? Para que a gente diminua o nosso gasto com suplementação, ou seja, diminui o custo de produção e que a gente possa também aumentar a lotação dos pastos das fazendas. Nós temos uma meta que daqui 10 anos nós vamos aumentar a lotação em 10%, selecionando animais mais eficientes. Esse é o ponto. Essa aqui também é a novilhada que está aí. Num sistema como esse, a produtividade por hectare em arrobas, que é arrobas por hectare ano, está na faixa de 18 arrobas por hectare ano. É o que esse sistema produz. É o que esse sistema produz. Em torno de 18 arrobas por hectare ano. Esses são os machos que estão prontos com 20 arrobas, com 20 meses para abate. Esse é o gado que foi ontem filmado na fazenda, num pasto de integração lavoura-pecuária, e que está recebendo uma suplementação de 2 quilos de ração por dia no pasto. Isso tudo, gente, para simplesmente mostrar que, na verdade, não é arroba por hectare ano que a gente está atrás. A gente está atrás em termos de resultado, de lucro por hectare ano. E essa fazenda fechou, segundo o benchmarking da Integra também, com o trabalho do Cháquer, em R$ 1.146 de resultado por hectare na safra 2015-2016. Esse, então, na verdade, tudo isso, o 20 arrobas, na verdade, é só um sistema de produção para que a gente possa atingir
esse tipo de rentabilidade na pecuária de corte. Muito obrigado.